Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Estamos hoje no terceiro dia da temporada, Colheita Abundante, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, com versículo 12, do tema. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Já quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer aos pastores, aos líderes pela oportunidade, e que Deus abençoe a vida de cada irmão presente. O versículo 12 vai dizer assim: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Todos podem se assentar? Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Versículo 12 diz assim: não feche sua Bíblia, por favor. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa. Quando a gente faz menção de uma colheita, o que traz à nossa memória é um plantio. Quando a gente fala de colher, antes de colher a gente tem que plantar, né? E eu nunca entendi de terra muito bem, mas para que os irmãos entendam o que Deus colocou no meu coração, eu quero transmitir isso para vocês. Numa certa época da minha vida, quando eu estava privado da minha liberdade, eu fui parar numa colônia, né? Quando a gente recebe o benefício do regime semiaberto, a gente tem a liberdade de trabalhar fora e voltar para dormir. Então lá eu pude conhecer, porque lá teve horta. Então lá eu vi todo o processo. Eu vi o processo de preparar a terra. A gente tinha que tapinar primeiro o lugar, a gente tinha que preparar a terra, o canteiro todinho, bater a terra, jogar adubo, jogar os produtos, tanto os naturais como produtos químicos, para poder preparar aquele lugar para que a semente viesse a ser colocada, para que a semente pudesse crescer, né? E ali a gente passava o dia, não era fácil. Para quem nunca plantou, aí quem nunca viu o trabalho do pessoal lá que planta suas hortaliças, planta aí seus legumes, eu falava para vocês, eu falava: rapaz, o que eu vim fazer neste lugar, né? A gente lá naquele sol do interior lá do 017, a gente fala assim, né? 017, 018, é um calor de 35, é um calor de 40 graus, rapinando, gente, tirando terra mesmo, tirando capim do chão para preparar aquela terra para poder pôr a semente ali. E ali é um processo. Então, vai entendendo o que Deus já está falando. É um processo. Aí você fala assim para mim: Alessandro, mas Isaac semeou e naquele mesmo ano ele colheu. Naquele mesmo ano, mas teve um processo. Teve um processo para ele chegar até aquele ano que ele plantou e colheu. Deus, ele me fez lembrar disso, porque realmente não é fácil plantar. E a gente trazendo para a nossa vida espiritual, a gente vê como é difícil às vezes orar, como é difícil às vezes você jejuar, como às vezes é difícil você estar ali intercedendo, você está buscando, você está apresentando ao Senhor. Então tudo isso são você semeando a sua semente, é você plantando, para que Deus possa te responder, né? E Deus me fez fazer uma comparação, a gente se lembrar, falar de Isaac, não tem como se lembrar, se esquecer de falar de Abraão. Não tem como a gente falar dele sem falar do pai dele. A gente vai, se a gente voltar aqui, meus irmãos, e notar, né, a semelhança da vida de Isaac com seu pai, quando reparamos a forma que Deus chamou Abraão. Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus ele chama Abraão. Deus faz ali uma promessa para Abraão. Deus fala para ele: sai do meio da sua parentela, sai do meio do seu povo, eu irei te levar para uma terra ali onde você vai crescer, você vai ser uma bênção, você vai multiplicar. E ali começa
o processo. Porque a gente vê Isaac plantando e colhendo, mas começou lá atrás. Começou no processo da promessa que Deus fez para Abraão. Porque Deus prometeu para ele que ele seria grande, ele seria poderoso, ele iria ser muito, muito, muito grande e poderoso. Só que, se a gente for ver, quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Deus volta a falar com Abraão, ele já está com 99 anos. E nada de um filho ainda. Aonde ele vai e questiona a Deus: Senhor, mas como? Se só o meu mordomo, eu vou deixar tudo para o meu mordomo? Ele já estava ali questionando ao Senhor, porque o Senhor tinha feito uma promessa para ele. Deus tinha feito uma promessa, só que ali ele já está na sua idade avançada, aos nossos olhos humanos, não tem mais como dar uma semente. Hoje em dia a gente vê as mulheres, até mesmo os homens, com 50 anos, aí ainda tem algumas pessoas que têm filhos, mas é muito arriscado, é muito perigoso, né? E a gente vê aos olhos humanos Abraão com 99 anos e ainda não é pai, e sua esposa também já é avançada em idade. Ainda onde eu estou te falando, tá, que a promessa venha se cumprir, tem todo o processo. E para você já entender este processo, a qual Deus colocou no meu coração, é a obediência. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas não adianta você ler um versículo, porque eu poderia muito bem, meus irmãos, falar para você hoje: você vai sair daqui com a chave da sua vitória. Eu poderia falar para você que você vai receber a sua bênção assim que terminar este culto. Mas o tempo de Deus não é o meu e nem é o seu. Ele tem reservado para você o melhor e é o tempo dele. Então a gente vê um homem recebendo uma promessa, um homem que já está ali avançado em idade e falando: Senhor, mas como? E às vezes está eu e você nessa situação: Senhor, mas eu já estou tanto tempo orando. Senhor, mas eu estou tanto tempo, Senhor, buscando por essa resposta. Às vezes está eu e você nesta forma: Senhor, mas e aí, Senhor, quando vai ser? Aí Deus vem para mim e para você na noite de hoje: só me obedece. Só me obedece. Só faz aquilo que eu te mandei fazer. A gente vê Abraão, todo este processo, saindo da sua terra, do meio da sua parentela. O seu sobrinho acompanha ele. A gente vê ele ali indo resgatar o sobrinho depois de uma guerra, onde teve 4 reis contra 5 reis. Seu sobrinho foi levado preso. Ele vai lá, ele guerreia, ele traz de volta o seu sobrinho. Aí Deus vem para ele, aparece para ele, questiona o Senhor e fala: Senhor. Aí a gente vai vendo aí o processo. Aí a gente vai observando todo esse processo. Aí a gente vai vendo isso aí se repetir na vida de Isaac. A gente vai vendo Isaac. Como você está com a sua Bíblia aberta, pode ver aí no capítulo 1, vai dizer assim que houve fome na terra. Aí vai dizer assim, começa dizendo: Isaac partiu para Gerar por causa da fome e sobreviveu à terra. Naquele tempo, Gerar era um território filisteu e ficava próximo à fronteira egípcia. Os filisteus eram um povo originalmente que navegava no mar Mediterrâneo, e o grupo se estabeleceu em Gerar. Tinha por rei Abimeleque. A gente vai vendo algo que está acontecendo novamente ali na vida de... Parece que está se repetindo. É algo que aconteceu com o pai, está se repetindo na vida do filho. Mas só que Isaac é o filho da promessa. Isaac tem uma promessa sobre a vida dele. Porque Deus fez ao pai que ele seria uma grande nação. E através dele, sairia dele uma grande nação, através dos filhos da semente dele. E a gente vê algo repetindo na vida de Isaac. A intenção de Isaac era seguir para o Egito. Isso fazia muito sentido, pois aquela
Aquele era um tempo de fome, e o Egito era a terra mais próspera. Porém o Senhor apareceu a Isaac e proibiu de descer ao Egito. Às vezes a solução mais fácil aos nossos olhos, você fala assim, né? Ali está mais fácil, está mais simples eu resolver esse problema. Mas Deus apareceu a Isaac e não permitiu que ele descesse ao Egito, porque Deus ia fazer dele naquela terra ali. Deus ia cumprir na vida dele, naquele lugar ali, naquele ambiente onde ele estava. Então, além disso, Deus ainda lhe disse: fica na terra que eu te disser, e habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, para a gente ver, às vezes a gente escuta uma palavra que a gente gosta, você vai receber, é hoje, é agora, mas a gente observando aqui tem uma trajetória, a gente observando aqui tem um processo. Assim como o processo da gente fazer uma plantação, humanamente falando, espiritualmente falando, para que Deus cumpra na nossa vida, também tem um processo. Porque às vezes recebemos essas palavras, gostamos, faz muito bem para nós, mas só que aí não acontece na hora que foi dito para você. Aí você não vê as coisas acontecer, você não vê aí a chave na casa, você não vê a chave do carro, você não vê a resposta da sua oração, você se frustra. Então a gente tem que entender este processo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que Deus fala, Ele cumpre. Deus não promete, mente de não fazer, mas tem um processo, tem um tempo. A gente vê que Deus, Ele vem fazendo a lembrança de Isaac, vem trazendo a memória de Isaac. Eu prometi ao seu pai, mas eu vou cumprir na sua vida. Eu prometi lá para o seu pai, lá eu fiz com ele ali um voto com ele, uma promessa para ele. E a gente vê ali se repetindo na vida de Isaac. E a ordem divina para Isaac habitar naquela terra possuir o sentido de ser forasteiro ali, para enquanto Isaac deveria ser um estrangeiro, residente que não possuía de fato a terra. Porém, conforme a aliança feita com Abraão, Deus prometeu abençoar Isaac naquele lugar e dar a ele a sua descendência, posse permanente naquele lugar. Então a gente vê que às vezes a terra que você está neste momento, às vezes a terra da frustração que você está, às vezes a terra que você está vivendo, você fala assim: essa terra não tem jeito, essa terra aqui não vai dar fruto, essa terra aqui não vai dar nada. Mas Deus vem trazer para mim e para você que Ele vai abençoar essa terra, Ele vai te dar por herança. Deus vem trazer a nossa memória na noite de hoje. Assim como Ele se apresentou a Isaac, assim como Isaac ali estava forasteiro naquela terra, ali não era um lugar dele, mas Deus tinha feito uma promessa, e por mais que parecia que ali não tinha jeito, ali não ia dar fruto, ali não ia andar, não ia ter solução ali, mas Deus faz lembrança, Deus faz lembrar o que Ele promete, e Ele vai trazendo a memória de Isaac. Ele já vai fazendo ali a memória de Isaac para ele ver que as coisas já estão acontecendo. As coisas já estão sendo preparadas, todo o processo está passando, todo o processo está andando, e às vezes a gente não percebe que o processo já está acontecendo. Basta a gente continuar obedecendo, basta a gente continuar acreditando, basta a gente dar ouvidos à voz de Deus, porque todas as vezes que Ele usa um profeta para te dizer: Deus vai fazer, Deus vai realizar,
Deus é na sua vida, Deus é contigo. Então Ele está te trazendo um ânimo novamente. Porque nós às vezes desanimamos, nós às vezes deixamos de acreditar, nós às vezes deixamos de confiar no Senhor. Aí Ele tem que se apresentar para mim e para vocês e falar: não, eu estou fazendo. Não, está sendo preparado o melhor para você. Não, pode deixar que eu sou contigo. Às vezes você fica aí tão desanimado, às vezes você está pensando em desistir, em parar. Mas Deus nesta noite está falando para você assim: está sendo preparado. A terra está sendo cultivada, a terra está sendo adubada, a terra está sendo preparada para ser lançada essa semente que vai dar os frutos. Então não desanima, igreja. Então não perca a sua fé, porque Deus, Ele é fiel, e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas permaneça no processo, permaneça confiante, obedecendo a palavra de Deus. Porque a gente vê dentro de todo o processo de Abraão, ele foi obediente a Deus. Ele guardou a lei, ele guardou aquilo que Deus falou com ele. Por muitas das vezes, como homem, ele falhou ali de desanimar, às vezes se entristecendo. Mas Deus nunca deixou ele ali. Deus sempre se apresentou. Deus sempre veio animá-lo. Deus sempre veio até a ele para falar com ele. E na nossa vida não é diferente. Deus não deixa de falar, Deus não deixa de se apresentar a mim e a você para trazer uma força, para trazer um ânimo, para trazer aquele vigor, aquele renovo. Porque se Deus prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir. Mas permaneça firme, continue acreditando, continue confiando no Senhor. Não deixe que o inimigo roube de você a esperança. Não deixe o inimigo tirar de você a esperança. E você aí às vezes desanima, se entristece, quer jogar tudo para o alto. Mas não, permaneça, confia no Senhor. Porque Deus é fiel. Aleluia. Deus, Ele não mente. Então, quando Isaac ali estava, em Gerar, foi questionado sobre a Rebeca, pelos homens daquele lugar, acerca de Rebeca. Como havia feito Abraão em 2 ocasiões anteriores, Isaac também escondeu que Rebeca era sua esposa. Da mesma forma que o pai fez, o filho também estava fazendo. Da mesma forma que ele escondeu com medo, a Bíblia vai dizer: Isaac mentiu por temer que os homens daquele lugar fossem capazes de matá-lo por causa de Rebeca. Era uma mulher muito bonita. Mas houve um dia que a mentira de Isaac chegou ao fim. A Bíblia diz que Abimeleque viu por uma janela quando Isaac estava acariciando Rebeca. Abimeleque questionou Isaac sobre o porquê dele ter mentido. Isaac explicou que teve medo de morrer. Meus irmãos, às vezes a gente vai estar em ambiente, a gente vai estar em lugares e a gente não vai poder se esconder, a gente não vai poder mentir. Porque eu vejo aqui como um crente num lugar, como sendo a noiva de Cristo e dizendo: não, eu não conheço, não, eu não sei quem é. Eu vejo um crente em um ambiente, por ter medo, escondendo a quem ele serve. Então, em todo lugar que você for, você é um representante de Cristo. Você não pode temer, você não pode ficar com medo. Eu vejo assim, nesse ponto de vista meu, humanamente, o homem temendo, o homem deixando de dizer: não, eu sou a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Independente do ambiente, independente de medo de morte, independente de medo das afrontas,
Nós somos a noiva de Cristo. Somos nós a noiva do Senhor. Eu vejo ele com medo, assim como o pai teve medo, ele também teve medo de dizer: não é minha esposa. E eu trago para este ponto de vista: a gente às vezes está no lugar e às vezes não demonstra a quem servimos. Não representamos o Senhor no trabalho, na escola, na rua, aonde andamos, aonde passamos. Isaac já teve medo de perder a esposa por amor. Mas nós, se deixar de fazer a obra, Deus é justo. O Senhor é justo. Ele é justo. Se nós deixarmos de fazer, se nós deixarmos de obedecer, se nós deixarmos de representar Ele, independente do lugar, independente de medo, no grande dia também Ele vai nos negar. No grande dia também Ele vai nos negar. Então, independente de onde você estiver vivendo, aonde você estiver, o ambiente que você estiver, você é noiva de Cristo. Você é noiva de Cristo. Você é noiva de Cristo. Você é representante do Senhor. Aonde você estiver, qual seja essa terra que você estiver pisando, você é noiva do Senhor. Você é servo do Senhor. Você é serva do Senhor. Você está lá para fazer a diferença. Você está lá para fazer a vontade de Deus. Você está lá para servir Ele. Você está lá para servir Ele. Fazer a vontade dEle. Não precisa temer, porque foi Ele que te chamou. Não precisa temer, porque Ele que fez a promessa sobre a sua vida. Não precisa temer, porque foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te enviou para aquele lugar. Foi Ele que te mandou descer para aquela terra. Foi Ele que falou: não é para você ir para o Egito, é para você ir para onde eu te disser. Vai ser lá que você vai receber a promessa. Vai ser lá que Deus vai te honrar. Vai ser lá que Deus vai cumprir sobre a sua vida a promessa que Ele fez. Naquele lugar, naquele ambiente, é lá que Deus vai cumprir na sua vida. É lá. Não tema, porque vai ser naquele lugar onde você teve medo, onde você teve pânico, onde você pensou em jogar tudo para o alto, onde você pensou em desistir, onde você pensou em parar. Vai ser lá que Deus vai cumprir na sua vida a promessa que Ele tem. Então seja obediente à palavra de Deus. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não deixe o inimigo fazer com que você perca a vitória que Deus tem para você. Não deixe, meus irmãos. Não deixe, independente do ambiente. Independente do ambiente que você estiver. O Senhor é contigo. Aleluia. Mas fiel é Ele para cumprir. Então permaneça, meus amados. A gente estamos falando de uma colheita. E nós fizemos um ato aqui profético. Lançamos semente, acreditando, confiando. E pode ter certeza que Deus vai honrar. Aleluia. Pode ter certeza que Deus vai fazer. Pode ter certeza que não foi algo simplesmente para ser feito, não. Acredita. 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 Porque se você não acreditar, tem alguém que acredita e vai tirar essa semente da terra que você lançou. Se você lançou essa semente sem acreditar, vai ter alguém que vai tirar ela de lá. Aí depois você vai olhar, mas já passou tanto tempo, cadê a minha colheita? Então acredita naquilo que Deus te prometeu. Acredita naquilo que Deus falou para você. Não deixe o inimigo roubar essa semente de você. Aí a gente chega no versículo 12 e diz, e revela que Isaac foi muito próspero em Gerar. Ele chegou a colher 100 por 1. A prosperidade de Isaac, porém, não se dava essencialmente porque ele estava em uma terra fértil, ou algo do tipo, mas porque o Senhor o abençoava.
Então a gente vê que o lugar que ele estava era uma terra fértil. Mas não foi porque a terra era fértil que a semente dele fez ele prosperar naquele lugar, mas porque o Senhor o abençoava. Era o Senhor que abençoava tudo que ele fazia. Toda semente que ele lançava, o Senhor abençoava. Por que o Senhor o abençoava? Pela obediência. Pela obediência. Se a gente obedecer a palavra de Deus, se a gente guardar a lei do Senhor, se a gente for fiel a Ele, se a gente cumprir tudo aquilo que Ele nos manda, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai fazer na sua vida. O Senhor vai fazer com que a sua semente prospere. O Senhor vai fazer com que a sua semente seja próspera nesta terra. Não somente aos olhos carnais, mas as espirituais. Você vai crescer espiritualmente. Você vai receber os dons que o Senhor já tem dado. Você vai tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já lançou sobre as nossas vidas. Porque o Senhor o abençoava. Mas por que o Senhor o abençoava? Pela obediência. Por passar pelo processo. Por obedecer. Quando o Senhor falou, não vai para o Egito, vai para a terra que eu te mandar. Quando o Senhor falar para você, não saia de onde você está, fique no lugar que eu te mandei, fique no lugar que eu te coloquei, seja obediente. Deus o abençoou pela obediência. Deus quer nos abençoar pela nossa obediência. Às vezes nós olhamos a nossa terra e aos nossos olhos não dá fruto. Às vezes aos nossos olhos não dá fruto, você não vê nada acontecer. Mas assim como a semente que é lançada na terra, e tem um tempo até ela sair de fora, até ela brotar, tem um tempo. Entenda este processo. Possa ser que a sua semente está crescendo de baixo para cima, porque o Senhor o abençoa. Possa ser que você ainda não viu a grande árvore dar fruto, mas a sua árvore está criando raiz. A sua semente está criando raiz na terra. Ela está se firmando. Ela está pegando firmeza na terra, para quando ela crescer, você vai ver os grandes frutos, você vai ver a bênção, você vai ver a libertação dos seus, você vai ver a salvação dos seus, você vai ver os seus sendo libertos, sendo curados, você vai ver o fruto que está na sua vida sendo frutífero. Então não deixe de ser obediente à palavra de Deus. Não esqueça do processo. Não se iluda, meus irmãos. Não se iluda. É hoje, é agora. Não, tem processo. A gente vê que o filho da promessa nasceu, mas quanto tempo demorou para o pai ver ele? A gente vê que o próprio Isaac teve quantas experiências junto ao lado do pai dele? Quantas? A mais notória que nós sabemos foi quando ele foi lá para ser sacrificado. Será que ele era obediente ao pai dele? Era obediente ao pai, honrava o pai. Vamos lá sacrificar. Ele foi e subiu. Cadê, pai? Cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Só que ele chegou a se deitar. Ele chegou a ficar lá como um sacrifício. Então quer dizer que ele honrava o pai dele. Se ele honrava o pai, quem dirá a Deus? Se ele honrou o pai dele, obedeceu ao pai, quem dirá a Deus? Então nós temos que entender, meus irmãos, mais vale obedecer do que sacrificar.
Então que os irmãos possam ficar com essa palavra. Aleluia. Que os irmãos possam refletir. Glória, glória, E glória. que os irmãos permaneçam obedecendo a tudo aquilo que o Senhor tem falado contigo. Não deixe o inimigo roubar essa semente. E você vai ver a prosperidade. Você vai ver uma colheita abundante. Eu creio, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que os irmãos possam ficar com esta palavra. Amém.